Fala aí, galera, beleza? É, então, eu vou dar aula para vocês hoje com relação aos números inteiros, tá bom? Eu vou falar com vocês sobre os números inteiros, as operações com números inteiros, aí depois eu vou falar de potenciação e radiciação, tá bom? Com esses mesmos conjuntos de números, tá? Então, beleza. A aula eu vou tentar deixar o mais curto possível, o mais rápido possível, para não tomar muito tempo de vocês, no máximo aí uma meia hora, tá bom? Então, eu vou só falar, não vou fazer muitos exercícios agora. Depois posso fazer uma aula só de resolver exercício e mandar para vocês também, tá bom? Para vocês focarem mais no vídeo, aqui na explicação, eu vou tirar meu vídeo, tá bom? Vou tirar aqui meu vídeo e vou deixar aqui para vocês só o livro, tá? Então, quem que é esse conjunto de números inteiros e para que a gente usa essas coisas, né? Beleza? Então, né, o primeiro conjunto de números que a gente estuda é o conjunto dos números naturais, né? É o primeiro conjunto. E quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito, né? O conjunto dos números naturais ele é usado para contagem, né? Foi a primeira função dos números para o ser humano. Então, é usado para contagem. Então, o homem lá da pré-história queria saber quantos carneirinhos ele tinha, né? Então, ele tinha que contar todo dia para ter certeza de que, sei lá, algum animal dele não ficou perdido ou algum predador pegou, né? Geralmente, quando faltava, ele tinha que sair para procurar, certo? Aí, né, então, naquele momento, não se levava em consideração as perdas, beleza? Ele só contava a quantidade que tinha. Podia não ter nenhum, que era o zero, ou uma certa quantidade de animais, por exemplo, ou do que eles começaram a estocar, né? Quando o ser humano começou a estocar alimento também, para ele saber o quanto ele tinha de determinado alimento, ele só contava. Então, foi para isso que surgiu essa ideia. Depois, os números inteiros começaram a aparecer quando a gente começou a pensar nas perdas, né? Ah, eu perdi um animal. Então, como é que eu vou registrar essa perda, né? Aí surgiu o número menos um, tudo bem? É uma perda, né? Se a gente estiver pensando no mar aqui, ó, a gente pode pensar na superfície do mar como sendo a altura zero. E é geralmente assim que o ser humano classifica, tá? O nível do mar seria a altura zero, tá? Aí a gente tem alturas acima do nível do mar, que a gente consideraria como sendo positivas, e abaixo do nível do mar, que a gente consideraria como negativa. Existe, de fato, uma medida negativa? Não existe, né? Então, o negativo serve para quê? Para indicar o sentido para onde eu estou indo. Se é positivo, é porque está acima do nível do mar. Se é negativo, é porque essa medida é para baixo do nível do mar, tá bom? Então, é só para indicar o sentido. Eu não falo assim, eu estou na altura menos 3 metros. Eu digo, eu estou na altura 3 metros abaixo do nível do mar. Só que para escrever isso matematicamente, a gente usa o menos 3, né? Tudo bem? Beleza? Então, é isso. Ele fala aqui também de temperaturas, né, pessoal? A gente sabe que a nossa temperatura ela é utilizada em graus Celsius. E o grau Celsius ele tem temperaturas negativas, né? Beleza? Então, por exemplo, Natal, no Rio Grande do Norte, aí eu tenho uma temperatura de 30 graus Celsius. Só que aí no Rio Grande do Sul, né, que já está muito próximo ali dos polos, a gente vai ter, em determinadas épocas do ano, temperaturas negativas, né? Em lugares nos extremos, que são nos polos a gente também tem temperaturas negativas, né? No Polo Norte, Polo Sul, esse tipo de coisa. Então é abaixo desse zero, né? Então a gente vai representar com um número negativo, tá bom? Quer dizer realmente que existe a temperatura menos 3 graus Celsius? Não, na verdade quer dizer que a temperatura está 3 graus abaixo do zero, né? Beleza? São os números negativos, fechou? A gente pode pensar dessa maneira. Então, surge aí, né, o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? São também, né, os conjuntos dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Se a gente for ver aqui, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Mas também tem os inteiros negativos. Então, é o zero, os inteiros positivos e os inteiros negativos. Quer dizer, a gente fala inteiro porque não é número com vírgula, né? Não é número decimal. Então, são números inteiros, sem vírgula, tá? Beleza? Então, é o zero, os inteiros positivos e os inteiros negativos. Então,
Do conjunto dos números naturais, que eram zero e os inteiros positivos, foram acrescentados agora os negativos, tá bom? Então é isso, galera. Eu não vou me estender muito nesse negócio aqui, porque a maioria de vocês já sabe como é que funciona, tá? Ele mostra aqui no nosso cotidiano, por exemplo, uma situação. Saldo de gols, né? Gols pró e gols contra. Quem tem mais gols pró tem um saldo positivo de gols. Ele fez mais gols do que levou, né? Agora, quem sofreu mais gols do que fez gols tem um saldo negativo de gols, né? Ele sofreu 3 gols a mais do que ele fez. Então, o time aqui fez 35 gols, mas levou 38 gols. Então, tem 3, né? Tem 3 gols a mais para o saldo negativo, tá? Para o negativo. Ele sofreu mais gols do que ele fez. Então, ele está devendo 3 gols aí na balança. Fechou? Beleza? Então, é assim, como é que a gente faz, né? É gols pró menos gols contra, né? Então, 54 menos 32 vai dar 22. E 35 menos 38 vai dar menos 3. Beleza? A gente vai falar de soma e subtração de números inteiros. Aqui, beleza, galera, é só exercício tranquilo, não vou passar isso aqui para vocês, porque a maioria de vocês já saberia fazer, fechou? Quem sabe alguns, aí depois eu falo sobre isso. Na reta numérica, então, pessoal, né, a gente tem aí o eixo que a gente chama de eixo X, né, a gente chama de reta numérica. O que que a gente marca nessa reta, nesse eixo, né? Os nossos números inteiros, tá bom? O zero seria aqui para nós o meio do caminho, né? Os números inteiros positivos estariam à direita e os inteiros negativos estariam à esquerda. Então, deem uma observada aí que vocês vão ver bem, né? Aqui para a direita do zero a gente tem os positivos, o sentido positivo, e para a esquerda o sentido negativo. Professor, como é que eu indico, como é que eu sei o sentido positivo do meu eixo real? O sentido positivo é para onde aponta a setinha. Ó. Vocês veem que a setinha do eixo aqui está apontando para a direita. Então, esse é o sentido positivo. O sentido negativo é o oposto dele, né? É o contrário. Tá bom? Beleza? Esse aqui também eu creio que ninguém tenha tanta dificuldade de fazer exercício desse tipo, né? Marcar um ponto no eixo real. Marcar o ponto mais 2 no eixo real. Eu ponho aqui o zero e depois vou pulando unidades, né? Tudo bem? Então, esse aqui também são exercícios que provavelmente eu não vou passar para vocês, agora, pelo menos. Se vocês têm dúvida quanto a isso, aí na aula de sábado vocês me avisem que a gente faz esse tipo de exercício aqui juntos, tá? Beleza? Questão 4, questão 5 aqui são questões melhores. Módulo de um número inteiro, pessoal, tá? A gente chama de módulo ou valor absoluto, tá? A distância de um número até a origem, tá bom? A distância de um ponto na reta numérica até a origem é que é chamado de módulo ou valor absoluto. O que isso significa, professor? Por exemplo, eu quero saber o módulo do número menos 4. Qual que é o módulo do menos 4? É a distância dele até o zero, né? Para sair do menos 4 e ir até o zero, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, esse é o módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Por quê? Porque para sair do menos 4 e chegar no zero, eu tenho que andar 4 unidades. E seria igual se fosse 4 também, né? O módulo de 4 também é 4, né? Porque para sair desse mais 4 e ir até o zero, eu vou andar 4 casinhas também. Então, tanto o módulo de menos 4 quanto o módulo de mais 4 vão dar como resultado 4. Né? O que isso significa, então? Significa que o módulo do número sempre vai dar um resultado o quê? Positivo, né? Ó, o módulo de mais 6 vai ser igual a 6, né? Beleza? Por quê? Porque para sair do mais 6 e voltar para o zero, eu tenho que andar 6 casinhas. O módulo do zero é zero mesmo, né? Eu não preciso andar nenhuma casinha para sair do zero e chegar no zero. Então, o módulo de zero é zero mesmo. Então, o módulo de menos 10 é 10 positivo. O módulo de 9 é 9 positivo. O módulo de 5 é 5 positivo. O que isso quer dizer? Que sempre que eu tenho um módulo, né, o resultado, o número que sai desse módulo é um número positivo, né? Se tiver positivo, continua saindo positivo. Se for negativo, eu inverto e tiro positivo, tá? Então, o resultado de um módulo é sempre um número positivo. Ou vai ser zero, ou vai ser um número positivo, tá bom? Então, beleza. Números opostos ou simétricos. O que são números opostos ou simétricos? São números que estão à mesma distância da origem, tá? Eu tenho aqui o ponto O, né?
O mais 4 está a 4 unidades dessa origem. E o menos 4 também está a 4 unidades da origem. Só que um para o lado direito e um para o lado esquerdo, tá? Então, eles são opostos, tá? Eles estão em lados opostos. Um está oposto mais 4 unidades, né? Um está oposto 4 unidades para a direita e o outro 4 unidades para a esquerda. Eles estão em lados opostos, à mesma distância dessa origem, que a gente sempre considera como sendo zero, tá? O zero é o ponto de partida da minha reta numérica, do meu eixo real, tá bom? A gente pode dizer que eles são simétricos, né? Por quê? Porque é como se fosse um espelho, né? Como se esse 4 aqui fosse espelho do outro, tudo bem? Né? Eles estão à mesma distância um do outro, fechou? Eles estão à mesma distância dessa origem. Então, quando eles estão à mesma distância da origem, a gente também pode chamar de simétrico ou oposto. Então, 15 é o oposto, ou eu posso dizer que 15 é o simétrico de menos 15, né? Menos 17 é o oposto de mais 17. 10 é o oposto de menos 10. E menos 1.000 é o oposto de mais 1.000. Eu creio que esse tipo de exercício aqui também não seja uma dificuldade para vocês, tá? O módulo, ó, vocês podem ver, né? O módulo dos números negativos está saindo positivo, ó. Módulo de menos 16 mais 16. Módulo de menos 20 mais 20. No módulo de 35, de mais 35, vai ser 35 mesmo. O positivo continua positivo. E o negativo inverte de sinal e sai positivo. Tudo bem? Beleza? Quando ele pede aqui, escreva o valor absoluto, na verdade ele está pedindo para a gente fazer o módulo do número, tá? Então, se ele pedir, ó, escreva no caderno o valor absoluto de mais 13, eu faria módulo de mais 13, que daria 13 também. Escreva o valor absoluto de menos 21. Então, é o módulo de menos 21, que vai dar 21. Tudo bem? Então, o valor absoluto é a mesma coisa que módulo. Se ele pedir valor absoluto de um número, coloca essa coisa aqui em módulo e dá como resposta o positivo dele. Fechou? Comparação de números inteiros. Isso aqui também é interessante, tá? Observe na reta numérica abaixo os números menos 4 e mais 3. Comparando esses números, quem é o maior? Tá? Olha só, galera, o maior número, né, comparando na reta numérica, é sempre quem está mais à direita. O mais 4, ele é maior que o menos 3. O mais 5 é maior que o menos 3. O mais 6 é maior que o menos 3. Que mais 3, perdão. Quem está mais à direita é o número maior. Então, o mais 3, ele está mais à direita que o menos 4. Então, o mais 3 seria o número maior. Beleza? Esse é o número maior, é o mais 3. Tá? Qualquer número positivo é maior que um número negativo. Vocês podem pensar isso também. Qualquer número positivo é maior que um número negativo, tá? Então, quem está mais à direita é o maior. Pode pensar assim, tudo bem? O número que está mais à direita é o maior. Então, vamos lá. E sucessor e antecessor. Sucessor é o número que está à direita, né? Antecessor é o número que está à esquerda. Se eu pegar aqui o mais 4, o mais 3 é o antecessor dele. O mais 5 é o sucessor dele. Isso aqui também é uma coisa simples, eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Agora, isso aqui sim eu vou cobrar, tá bom? Então, agora começa realmente a aula que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Adição de números inteiros. Observe as situações a seguir. Ana verificou que o saldo de sua conta bancária era 200 negativos. Logo, a seguir, fez uma retirada de 400. Qual era o saldo da conta após essa retirada? Beleza? O que é o saldo da conta, pessoal? É a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Se está 200 negativos, né? Se eu tenho 200 reais negativos, quer dizer que eu já estou devendo 200 reais para o banco. Beleza? Eu já estou devendo esse valor. Então, ele já entra negativo na minha conta. Se eu fizer um saque, né? Qual que é a diferença entre saque e depósito? Que saque é quando você está retirando o dinheiro da sua conta. E o depósito é quando você está colocando dinheiro na sua conta. Quando você retira, então, quando você faz um saque, você retira dinheiro, esse valor vai contar como negativo, porque você está tirando esse valor, tá? Agora, quando você deposita, ou seja, quando você está acrescentando dinheiro à sua conta, esse valor entra como positivo, tá bom? Então, eu estava devendo já 200 reais para o banco e ainda saquei, retirei 400. Então, são sucessões, né, de perdas, né? Tudo bem? Ó, eu já estava devendo 200, aí eu juntei uma dívida de 400, né?
Porque se eu retirei 400, eu vou ficar devendo 400 no banco, como se fosse um empréstimo. Então, menos, se eu já tenho uma dívida de 200 e ainda acrescento uma dívida de 400, eu tenho uma dívida maior ainda. É assim que eu penso quando eu resolvo esse tipo de exercício. Aí eu vou ter uma dívida de quanto? Se eu vou continuar tendo dívida, o meu resultado é negativo. E aí, se eu aumentei a minha dívida, né? Estou devendo 200, depois estou devendo 400. Então, se eu aumentei, é porque eu tenho que juntar esses números, né? A regra, ela diz o seguinte: quando você vai somar, né? Quando você vai juntar números de mesmo sinal, você conserva o sinal e soma os números, tá? Essa é a regra, né? Se são números de mesmo sinal, na soma aqui, eu vou manter o sinal e juntar os números, tudo bem? Beleza? Então, são duas perdas sucessivas, então eu vou ter uma perda maior. Ele fala aqui, ó, em adições cujas parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal. Então, basicamente né, se você está somando, né, coisas de mesmo sinal, você mantém o sinal e soma esses números, tá? Como ele fez aqui, ó, eu perdi 10, depois perdi 17, né? Eu tenho uma perda de 10 mais uma perda de 17. Então, tem uma perda maior ainda, né? Se eu perdi 10, depois perdi 17, eu perdi quanto no total? Perdi 27, que é 10 mais 17. Agora, ó, se eu ganhei R$ 10 e depois ganhei de novo R$ 13, então eu tive dois ganhos. Então, eu vou ter mais dinheiro ainda, né? Mais quanto? 10 mais 13, 23, né? Então, aqui eu tenho sucessão de perdas, aqui eu tenho sucessão de ganhos. Eu penso assim, acho mais fácil. Então, aqui, ó, perdi R$ 85, né? Mais uma perda de R$ 15. Então, eu perdi duas vezes, na verdade, né? Perdi quanto no total? Perdi 100. E assim por diante, tá bom? Ó, o saldo da conta bancária de Ronaldo era 300. A seguir, fez uma retirada de 200 dessa conta. Com quantos reais ficou o saldo de sua conta? Então, ele tinha esses R$ 300. Ó, o saldo dele era de R$ 300. Então, ele não estava devendo nada para o banco inicialmente. Ele tinha esse dinheiro. Aí ele pegou e retirou 200. Então, aqui ele tinha 300, né? E acrescentou uma perda de 200. 300 menos 200 vai dar quanto? Vai dar 100, né? Fechou? Fechou? Então, ele mostra aqui, pessoal, no eixo, né? O que está acontecendo. Ó. Vocês podem pensar também dessa maneira, tá? Por exemplo, no caso anterior, ele estava devendo 200 no começo. Então, eu estou partindo daqui no meu eixo real, do menos 200. Se eu tive uma perda de 400, eu vou voltar 400 para trás, ó. Tá vendo? A perda, eu ando para a esquerda. O acréscimo, eu ando para a direita, tá? Então, ele começou no menos 200. Perdeu 400, ele vai parar no menos 600, então. Ele fala que você poderia pensar dessa maneira. Aqui é a mesma coisa, ó. Você tem R$ 300, né? Se você retirou 200, então você vai estar 200 atrás, ó, tá? Menos, eu ando para a esquerda. Então, se eu andar 200 unidades para trás, eu vou chegar onde? No 100, fechou? Esse é o saldo final da conta. Ainda é um saldo positivo, né? Se eu tinha 300 e tirei 200, ainda me sobram 100, fechou? Então, esse tipo de exercício aqui é um exercício bacana a gente aprender. Ó, o saldo da conta de Liana em 4 de outubro, era 350 negativos. Então, ela já está partindo de um valor negativo aqui, ó. Você vê que o 300, menos 350 está entre menos 400 e menos 300, né? No meio do caminho aqui, entre menos 300 e menos 400, está o menos 350, tá bom? Uma coisa importante da gente lembrar, que, por exemplo, aqui, ó, o menos 300 é um valor maior que o menos 400, beleza? Então, no negativo, a gente tem que ter essa noção, né? Que quanto maior o número negativo, na verdade, menor ele é. Quem que é o maior número? Quem está mais à direita. Então, o menos 300, por exemplo, está mais à direita que o menos 400. Porque é melhor você perder 300 só do que perder 400, não é verdade? Se você tiver que perder entre os dois, qual que você vai escolher? Perder R$ 300 ou perder 400? Você pode... Eu não queria escolher nenhum, né? Mas já que é para perder, perde a menor quantidade possível, que é 300, né? Perder só 300 é melhor do que perder 400. Então, aí vocês entendem qual que é o número maior, tá? É melhor ter uma menor perda. Então, esse é o número maior, quem está mais à direita, tá bom? Então, aqui o menos 350 está aqui no meio do caminho, eu parto daqui, ó, que é uma minha condição inicial, menos 350.
Se eu fizer um depósito de 600, eu estou acrescentando dinheiro na minha conta, né? Beleza? Aí eu tenho que andar 600 unidades agora para a direita, que quando eu acrescento, quando eu ponho positivo, eu ando para a direita. Quando é negativo, eu ando para a esquerda, mas quando é positivo, eu ando para a direita. Então, o primeiro número sempre é a sua posição inicial, de onde você vai partir. E depois, né, se for mais 600, eu ando para a direita. Se for menos 600, eu volto, ando para a esquerda. Tá bom? Pode pensar desse jeito. Mas você pode pensar o depósito como sendo um ganho, né? Você estava devendo R$ 350 para o banco, fez um trabalho lá, ganhou R$ 600. Né? Então, é como se você estivesse pagando essa dívida de 350. Quando você deposita 600, o banco recupera os 350 dele e você fica com saldo positivo de 250. Então, vocês veem que aqui tem sinais diferentes, né? Tem uma regra para quando eu vou somar parcelas com sinais diferentes. O que eu faço? Eu conservo o sinal do maior e subtraio o maior do menor. Ó. O maior é positivo, que é o 600. Eu deixo ele aqui, né? Positivo. E faço 600 menos 350, que vai dar 250, beleza? Então, conserva o sinal do número maior em módulo, né? Ele fala conserva o sinal do número maior e subtrai o maior do menor, tá? Eu tenho mais ou eu perdi mais? Ó, eu tenho mais, eu tenho 600, né? Então, eu vou continuar no final tendo alguma coisinha, só que menos do que eu tenho agora, porque eu tenho uma dívida de 350 para pagar, tá bom? Então, eu acho que essa maneira de pensar de ganho e perda de dinheiro, que é uma coisa que vocês estão mais acostumados, eu acho que é uma coisa interessante, tá bom? Então, em adições cujas parcelas têm sinais contrários, subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal de maior valor absoluto, tá? Então, ó, menos 5 e mais 7. Quem que é o maior? É o 7 ou o 5? É o 7. Qual que é o sinal dele? É positivo. Então, continua positivo. Aí você faz 7 menos 5, 2. Conserva o sinal do maior e subtrai o maior do menor. Então, conservei o sinal do maior, que era 7, e fiz 7 menos 5, 2. Mais 10 menos 13. Quem que é o número maior? 10 ou 13? 13 é o número maior. Então, vou conservar o sinal do 13, que é negativo, e faz a diferença do maior pelo menor. 13 menos 10, 3. Menos 35 mais 20. Quem que é maior? 35 ou 20? É o 35, né? Beleza? Então, eu vou conservar o sinal do maior, que é 35, que é menos, e fazer a subtração 35 menos 20, 15. Mais 50, mais menos 90. Quem que é o maior? 50 ou 90? 90 é o número maior. Então, eu vou conservar o sinal do maior, né? Então, menos, aí 90 menos 50, 40. Fechou? Conserva o sinal. Se você tem mais, você vai continuar tendo, né? Se você tem mais positivo, você vai continuar positivo. Se você tem mais negativo, se você está devendo mais, então você vai continuar devendo. Você tem mais dívida do que você tem de dinheiro positivo. Então você vai continuar tendo dívida, beleza? Dá para pensar dessa maneira, tá? Propriedades das adições de números inteiros. Propriedade comutativa. Pessoal, se eu fizer menos 5 mais 5, como é que eu resolvo esse cálculo? Conservo o sinal do maior, o maior é o 6, então ele é negativo, meu resultado vai continuar negativo, e faço 6 menos 5, 1, então vai ficar menos 1, né? Mas fazer menos 6 mais 5 é a mesma coisa que fazer 5 menos 6, tá? Beleza? Então, o que é comutar? É trocar a ordem, tá? Então, a ordem das parcelas não altera a soma. Se eu trocar, se eu fizer menos 6 mais 5 ou 5 mais menos 6, não faz diferença, tá bom? Beleza? Eu posso trocar a ordem das parcelas e o resultado vai ser igual. Propriedade associativa. Então, eu tenho 3 números na sequência para somar. O que eu faço? Eu sempre somo de 2 em 2. Então, ou primeiro eu vou unir o menos 3 mais 5 por o resultado e depois juntar com 4, ou eu posso juntar o 5 com 4 e depois o resultado juntar com menos 3. Então, vocês percebem que o resultado é o mesmo, beleza? Não faz diferença. Aqui também, ó, mais 31 mais menos 9, menos 23. Ou eu posso fazer primeiro esses dois e depois juntar com menos 23, ou eu posso juntar o menos 9 e o menos 23 e depois somar com mais 31. Vai dar na mesma, tá? Então é isso. Na associativa, né, você pode associar, você pode fazer de 2 em 2 a sua conta, juntar de 2 em 2. Tanto faz você pegar os dois primeiros e depois juntar com o terceiro, ou o segundo e o terceiro e depois juntar com o primeiro. A conta vai dar a mesma, tá?
Elemento neutro. Na adição, a gente tem o elemento neutro, né? Em uma adição com duas parcelas, em que uma delas é zero, o resultado é igual a outra parcela, né? Então, o zero é o elemento neutro da adição. Quer dizer que se eu somar com zero, né, o meu valor continua sendo o mesmo. 6 mais zero continua sendo 6, ou 0 mais 6 continua sendo 6, tá? Na adição, a gente tem elemento neutro, tá? E elemento oposto, né? Sempre que eu somo coisas opostas, que eu vou fazer a adição de números opostos, o resultado é zero. Então, menos 7 mais 7. Eu estava devendo 7 lá no banco. Depois, depositei 7, então, zerou minha dívida. Eu paguei, beleza? Eu tenho R$ 26. Aí eu vou lá e compro alguma coisa de R$ 26, né? Eu perco esses 26, então não vai me restar nada. Eu gastei tudo que eu tinha. Fechou? Então, essa aí que é a ideia. Esse exercício aqui eu vou pedir para vocês fazerem, beleza? Eles já têm resposta aqui, então é mais para vocês pensarem como é que funciona eles, tá? Tem que resolver bonitinho mesmo, beleza? Resolver para mim e me entregar, tá? Os que eu pedi, vocês têm que resolver e entregar. Subtração, então, galera, beleza? Ele fala aqui o seguinte, ó, tá falando aqui de saldo de gols, né? Como é que funciona o saldo de gols? É uma diferença entre gols pró e gols contra, né? Vou fazer 43 menos 42. Daí meu saldo de gols vai ser 1. Por quê? Se eu tiver na posição 43 e voltar 42 posições, eu paro lá no 1, certo? Ó, Santos e Flamengo, a diferença de gols provavelmente aqui entre Santos e Flamengo, né? Qual que é a diferença de gols entre o que o Santos tem e o Flamengo tem? O Santos tem 7 gols e o Flamengo está devendo um gol, quer dizer que ele sofreu um gol a mais do que ele fez, né? Qual que é a diferença? A diferença é a quantidade de casinhas que eu vou pular para ir de um para o outro. Para sair do -1 e ir até o 7, eu pulo 8 casinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é isso que é fazer a diferença, né? É a distância entre esses números no eixo real. Fechou? Mas na vida real, como é que a gente faz? A gente não faz a conta, né, fazendo eixo real e contando. A gente faz o seguinte, ó. Esse 7 aqui, eu vou subtrair do -1. O que é subtrair do -1? Né? Esse menos é somar com o oposto dele, tá? Esse menos aqui na frente do parênteses, ele inverte o sinal de quem está dentro, ó. Né? Menos, -1, na verdade, é a mesma coisa que mais 1. É 7 mais 1, que vai dar 8. Beleza? Então, sempre que eu tenho menos na frente do parênteses, ele vai inverter o sinal de quem está dentro. Então, em vez de fazer 7 menos -1, eu vou fazer 7 mais 1, né? Ele menos -1, na verdade, é mais 1. Então, é fazer o oposto. Quando eu ponho menos na frente do parênteses, então eu quero somar com o oposto desse número aqui. Beleza? Essa aqui é a ideia, tá? Então é isso, galera. Ó, observações. Essas observações aqui no final da explicação é que são bem importantes. Podemos eliminar os parênteses para facilitar o registro e o cálculo de adições e subtrações com números inteiros. Veja como. Quando antes do parênteses o sinal for positivo, que pode não estar explícito, ou seja, pode não aparecer, mantemos os sinais dos números que estão no interior do parênteses. Então, quando aqui fora é positivo, ó, eu vou tirar um número positivo, né? Aqui fora é positivo, eu não vou inverter o sinal de quem está dentro. É isso que ele está dizendo. Ó. Aqui é positivo, então não vou inverter o sinal de quem está dentro. Vai continuar sendo mais 6. E eu posso escrever esse mais 6 como sendo simplesmente 6. Né? Não preciso escrever esse mais na frente. Fica subentendido que quando o número está sozinho, ele é positivo. Né? O mais aqui na frente do parênteses não inverte, né, o sinal do número que tem quem está dentro. Ele mantém o sinal do número que está dentro. O positivo mantém o sinal. Então, se era menos 15, vai sair do parênteses menos 15 mesmo. Tá? Aí, todo número negativo, necessariamente, ele tem que ter o sinal de menos na frente. O positivo não precisa ter o sinal de mais, mas o negativo tem que ter. Beleza? Né? Aqui, por exemplo, está subentendido o sinal de mais. Tá? Quando eu tenho um parênteses desse aqui, ó, é como se eu tivesse essa situação aqui, ó, mais o menos 28, tudo bem? Aqui eu posso também deixar implícito que tem mais aqui na frente do parênteses. E se na frente do parênteses é positivo, então eu mantenho o sinal de quem está dentro. Eu tiro o menos 28 do parênteses igual.
Aqui também eu posso entender que tem mais na frente do parênteses. Quando não tem nada, na verdade é porque na frente do parênteses eu tenho um positivo, né? Então eu mantenho o sinal de quem está dentro. Então eu vou tirar o mais 10 fora do parênteses, só que não necessariamente eu preciso escrever mais 10. Eu posso escrever simplesmente 10, tá? Já o negativo, ele inverte o sinal de quem está dentro do parênteses, tá? Então ele quer o oposto de mais 7. Quem que é o oposto de mais 7? É o menos 7. Né? Então eu vou inverter o sinal de quem está dentro. É o oposto de mais 7. Então, para tirar isso aqui de dentro do parênteses, eu ponho menos 7. Vocês podem pensar no jogo de sinal também, tá? Mais com mais é mais. Tá? Não, aqui não pensa assim, não. Na soma e subtração a gente não vai pensar em jogo de sinal, tá? A gente vai pensar assim, ó, o mais mantém o sinal de quem está dentro. O menos inverte o sinal de quem está dentro. Então, sempre que eu tenho mais na frente do parênteses, eu mantenho o sinal. Quando eu tenho menos, eu tiro o oposto. Agora ele quer aqui, ó, o oposto de menos 5. Quem que é? Mais 5. O oposto de 6. Quem que é? Menos 6. O oposto de menos 8. Quem é? É mais 8, né? Que eu posso escrever simplesmente como sendo 8. O registro e o cálculo das adições e subtrações com números inteiros que você aprendeu até agora podem ser simplificados quando a gente elimina um parênteses, né? Aqui na frente eu tenho positivo, e aqui também eu tenho positivo. Então, eu mantenho o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Mais 3, eu posso escrever como sendo simplesmente 3. E mais 4, né? Mais 4, fechou? Eu omito esse sinal aqui, ó. Né? Mais 3 mais 4 é igual a mais 7. É a mesma coisa que fazer 3 mais 4, que vai dar 7, né? Beleza? Esse 5 aqui, ó, esse mais 5, como é mais na frente do parênteses, eu posso tirar ele de dentro do parênteses positivo, né? E o mais mantém o sinal de quem está dentro. Então, se é menos 2, eu vou manter o sinal dele. 5 menos 2, né? 5 menos 2 igual a 3. Aqui também, ó. Então, como é positivo aqui na frente, eu tiro todo mundo do parênteses mantendo o sinal. Aqui é a mesma coisa que menos 7 mais 4, que vai dar menos 3. Menos 3, menos 10, ó. Aqui tá errado, tá? Devia ser menos 10, fechou? Menos 3, menos 10, que daria quanto? Menos 13, fechou? Só erro de edição. Agora, quando tem menos na frente do parênteses, a gente inverte o sinal, né? Beleza? Então, aqui é 8 menos 4, né? Era mais 4, vem para cá menos 4. 8 menos 4, 4. Aqui vai ser menos 9 mais 5, né? Tem o sinal de menos na frente, então fica menos 9 mais 5. Eu inverto o sinal de quem está dentro. Aqui vai ser mais 5 mais 3, né? 5 mais 3. Fechou? Era menos 3, como tem sinal de menos, vem para cá mais 3. Então, é mais 5 mais 3 que vai dar 8. E aqui é menos 6, menos mais 4 vai dar menos 4. É o oposto de mais 4. Então, é menos 6 menos 4 que vai dar menos 10. Então, basicamente é isso, tá? Expressões numéricas, pessoal, que envolvem adição e subtração. Então, para resolver esse tipo de expressão numérica, vocês vão utilizar justamente essa ideia de manter o sinal ou de inverter o sinal, tá? Então, aqui, ó, eu tenho menos 8 mais 10, né? Como aqui na frente não tem nada, é positivo. Como aqui é positivo também, eu vou manter o sinal dos dois. Então, na verdade, eu tenho menos 8 mais 10, que vai dar quanto? 2, né? Fechou? Esse negativo aqui, pessoal, vocês percebem que depois ele inverte o sinal do cara aqui, ó. Eu quero o oposto de menos 3. Aí vai virar quanto? Mais 3. Né? Aqui eu mantenho o menos 4, ó. Beleza? Então é o seguinte, em vez de escrever tudo entre parênteses dessa maneira como ele fez, eu poderia simplesmente tirar do parênteses, mantendo ou invertendo o sinal. Aqui não tem nada, é positivo, mantenho o sinal do menos 8. Aqui é positivo, mantém o sinal do 10. Então, ele vem para cá mais 10. Aqui é negativo, inverte o sinal do 3. Menos 3 vem para cá, mais 3. Aqui é positivo, então mantém o sinal do menos 4. Né? Menos 4 vem para cá, menos 4 mesmo. Então, já tiraria todo mundo do parênteses. E aí eu vou fazendo de 2 em 2 minha soma, né? Primeiro eu junto esses dois, depois o resultado desse eu vou juntar com mais 3, depois o resultado eu vou juntar com menos 4 e dou o resultado final, né? Isso aí é bem tranquilo. Então, o que vocês podem fazer? Se for positivo na frente, mantenha o sinal, ó. Positivo, aqui não tem nada, é positivo, mantenha o menos 8, mantenha o mais 10, inverta o sinal do 3, então vem para cá mais 3, e mantenha o sinal do menos 4. Então, vem para cá menos 4 mesmo. Fechou? É isso. Nesse caso aqui, o que é melhor fazer?
Primeiro resolve o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes, e depois resolve com o número lá de fora, né? Então, aqui eu tenho menos 5, menos 7. Vou resolver o que está entre parênteses. Perdi 5, depois perdi 7. É uma sucessão de perda, né? Se eu perdi 5, depois perdi 7, eu perdi mais ainda, né? Perdi quanto no total? Perdi 12. Agora, esse sinal na frente do parênteses, ele inverte o sinal de quem está dentro. Então, será menos menos 12. Ele, na verdade, ele quer o oposto de menos 12, que é quem? É o mais 12. Agora eu tenho uma sucessão de ganhos, né? Mudou, né? Eu tenho 16, ganhei mais 12. Então, quanto eu tenho no total? Eu tenho 28. Esse sinal de menos aqui na frente, ele vai inverter o sinal do 28, né? Eu tenho 26 menos mais 28. Como tem sinal de menos, né? Em vez de vir mais 28, vem um oposto que é menos 28. Aí aqui, né, conserva o sinal do maior que é 28, então continua negativo e subtrai o maior do menor. Fechou? Esse exercício aqui eu quero que vocês façam, tá? Agora eu vou ensinar multiplicação e divisão também. Agora, multiplicação e divisão, vocês vão ter que lembrar do jogo de sinal, né? Quando os sinais são iguais, continua positivo. Quando os sinais são diferentes, aí vai dar um resultado negativo. Lembra disso? Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Então, sinais iguais, o resultado é positivo. Mais com menos é menos, e menos com mais também vai ser menos. Então, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo, né? A gente sabe que a multiplicação, na verdade, ela foi inventada para ela reduzir, né, para a gente substituir uma soma, né, de sucessivos números iguais. O que é 4 vezes 3? Na verdade, 4 vezes 3 está implícito que eu vou somar o 3 com ele mesmo 4 vezes. 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, é o 3 somado com ele mesmo 4 vezes. Então, esse que é 4 vezes 3. E daria quanto? Daria 12, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, para não ficar sempre somando, eu meio que monto uma tabela, né? Isso aqui é a tabuada do 4, né? 4 vezes 3, 12. Fechou? Para não ficar sempre pensando quanto é a soma disso, né? Como essa multiplicação é recorrente, eu já decoro ela. 4 vezes 3 é 12. Fechou? Então, é 4 vezes a soma desse número que vai aparecer aqui, tá? Então, mais 4 vezes mais 3 é 4 vezes a soma desse número, mais 3. Então, vai ser mais 3, vai ser mais 12. E o que é 3 vezes menos 2? É 3 vezes, né, a soma desse número menos 2. É 3 vezes, né, a soma do número menos 2. Só que quando eu estou somando perdas, né, eu tenho perdas sucessivas. Então, no final, eu vou perder mais ainda, né? Perdi 2, depois perdi 2. Então, perdi 4. Depois perdi mais 2. Então, perdi no total 6, né? Para a gente não pensar nesse processo, o que a gente faz? A gente pensa assim, ó, mais com menos é menos e 3 vezes 2 é 6. Então, primeiro eu resolvo o jogo de sinal e depois eu multiplico os números. Mais com menos é menos e 3 vezes 2 é 6. Mais com mais é mais e 4 vezes 3 é 12, né? Então, seria assim que a gente faria. Agora, observe, né, alguns exemplos em que o primeiro número é negativo, tá? Menos 4 vezes o mais 3. Pessoal, como é que eu posso pensar no menos 4 vezes o mais 3, né? Ele diz aqui que você pode pensar assim, que é menos, ó, por que ele está escrevendo desse jeito? Porque menos 4 é o oposto de mais 4. Então, ele está reescrevendo esse menos 4 dessa maneira, ó, é o oposto de mais 4. É isso que é menos 4. E aí ele faz primeiro essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 3, que vai dar 12, né? Beleza? Como tinha esse sinal de menos na frente, então vai ser o oposto do resultado dessa multiplicação. Se 4 vezes 3 é 12, o oposto vai ficar quanto? Menos 12. Tá vendo? Então é assim que ele resolve quando a multiplicação é negativa. Ou eu poderia pensar também que é 3 vezes, né, a perda 4. Né? Poderia pensar dessa maneira também. Quanto é 3 vezes menos 4? É menos 4 mais menos 4 mais menos 4. É perder, né, 4 3 vezes. Então, no total, eu perdi quanto? Perdi 12 também, tá? Beleza? Show? Mas, no geral, o que a gente faz? A gente faz assim, ó, menos com mais é menos. E 4 vezes 3 é 12. A gente não fica pensando nesse meio do caminho. A gente só faz assim, ó, menos com mais é menos. E 4 vezes 3 é 12, tá? Sinais contrários, o resultado é negativo.
Aí é só multiplicar os números. Se os sinais são iguais, o resultado é o quê? É positivo, né? Menos com menos é mais. E 3 vezes 2 vai dar 6. Mas o que é de fato fazer menos 3 vezes menos 2? Tá? Ele fala que menos 3 é o oposto de 3, né? Que está multiplicando esse menos 2. Então, eu vou perder esse menos 2 3 vezes. Então, na verdade, é equivalente a perder 6, né? Como tinha esse sinal de menos na frente, né? Então, eu vou ter como resultado o oposto disso. O oposto dessa conta de 3 vezes menos 2, né? Então, vamos lá. 3 vezes menos 2 é o equivalente a perder menos 2 3 vezes, que dá um total de menos 6. Só como eu tenho sinal de menos na frente, então o resultado vai ser o oposto disso, que é mais 6, tá? Em vez de você pensar assim, é melhor pensar no jogo de sinal. Ó. Menos com menos é mais, e 3 vezes 2 é 6. Fechou? Fácil e simples assim, tá? Em multiplicações de dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado é um número positivo. Então, mais com mais vai dar mais, e menos com menos também vai dar mais. E aí é só multiplicar os números. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 7, 42. Tá? Agora, quando a multiplicação é com números de sinais diferentes, aí o resultado vai dar negativo. Ó. Mais com menos é menos. E menos com mais também vai dar menos. Então, quando os sinais são trocados, o resultado vai dar negativo. Tá? Agora ele fala, agora podemos estender o conceito de múltiplo de um número para o conjunto dos números inteiros. Os múltiplos de um número inteiro são dados pelo produto desse número por qualquer número inteiro. Aí ele está falando múltiplos inteiros de menos 7, né? Se eu multiplicar por 1, vai dar menos 7. Né? Se eu multiplicar por 0, ó, menos 7 vezes 0, 0. Menos 7 vezes 1, menos 7. Menos 7 vezes 2, menos 14. Menos 7 vezes 3, menos 21. Menos 7 vezes 4, 28. E se eu multiplicar esse menos 7 por um número negativo, aí vai começar a dar um resultado positivo. Ó. Menos 7 vezes menos 1, mais 7. Menos 7 vezes menos 2, mais 14. Então, é como se fosse isso aqui uma tabuada do menos 7. Tudo bem? Dá para entender isso? Agora, na tabuada do número negativo, eu vou ter tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Propriedades da multiplicação de números inteiros. Vocês viram que na subtração não tem propriedades, né? Tem propriedades na adição. A gente não falou de propriedades na subtração. A subtração não tem as mesmas propriedades da adição. Agora vamos falar da multiplicação. A multiplicação também tem propriedade comutativa, porque 4 vezes menos 5 é a mesma coisa que menos 5 vezes 4, né? É aquela famosa frase que a ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz fazer 4 vezes menos 5 ou menos 5 vezes 4. Dá o mesmo resultado, beleza? Propriedade associativa, né? Também posso fazer, se eu tenho 3 números para multiplicar, eu posso multiplicar os 2 primeiros e depois o resultado multiplicar com o terceiro, ou eu faço o segundo com o terceiro e o resultado, aí no final, multiplico com o primeiro. Tanto faz, dá na mesma. O elemento neutro da multiplicação é 1, é o que não altera, né? O meu número. Multiplicar por 1 continua sendo o próprio número. 8 vezes 1 vai continuar sendo 8, tá? É importante que o elemento neutro, ele também sacie, né? Ele também sirva aqui como ele tem que ter também, para ser elemento neutro, ele tem que ter também a comutativa, tá? Beleza? Por isso que ele mostrou aqui que 8 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 8, que vai dar 8. 1 vezes menos 62 é a mesma coisa que menos 62 vezes 1, que vai dar menos 62. Então, para ser elemento neutro, ele tem que satisfazer a propriedade comutativa e também não alterar o valor final do resultado, né? Se eu estou multiplicando 8 por 1, o resultado tem que dar 8. Se eu estou multiplicando menos 62 por 1, o resultado eu tenho que manter, né? Menos 62, tá? Então, por isso que subtração, por exemplo, não tem elemento neutro, né? Beleza? Porque não satisfaz a propriedade comutativa, tá bom? Só adição e multiplicação que tem elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Somar com zero continua sendo a mesma coisa. E o elemento neutro da multiplicação é o 1. E essa propriedade aqui que a gente chama de propriedade distributiva, tá? Isso aqui é importantíssimo, galera. Propriedade distributiva vocês vão usar até o infinito, né? A gente já viu que a gente está usando nessa matéria de equação de segundo grau. Ó. Então, né,
que é a propriedade distributiva? Muitos professores chamam de chuveirinho, né? Não chama de chuveirinho, não, chama de distributiva, é o nome dela, tá? Porque aí você associa. O que a propriedade distributiva faz? Ela distribui a multiplicação. Vai distribuir a multiplicação do 4, tanto para o -3 quanto para o 2, tá? Então, eu estou distribuindo quem? A multiplicação. Então, na verdade, eu estou fazendo 4 vezes -3, mais, ó, continua o sinal que está aqui, mais 4 vezes mais 2, ó. Tá vendo? Então, olha a estrutura da propriedade. O sinal do meio, esse sinal aqui, ele é mantido aqui, ó, vai continuar no meio. Aí, o que eu vou fazer? A multiplicação desse mais 4 com -3 e a multiplicação desse mais 4 com esse mais 2. Aí eu resolvo cada coisa individualmente, ó. Mais com menos, menos. 3 vezes 4, 12. Menos 12. Mais, que é o que estava no meio, o resultado disso. Então, 4 vezes 2 vai dar 8, né? Mais com mais é mais, e 4 vezes 2, 8. Agora aqui, pessoal, eu faço uma soma. Para resolver a soma, não tem mais jogo de sinal. O que eu faço? Na soma, eu conservo o sinal do maior, que é o 12. Então, esse resultado aqui vai dar negativo. E subtraio o maior do menor. 12 menos 8, 4. Fechou? Então, agora a distributiva do -5, ó, mantém o sinal do meio. O -5 vai multiplicar o -2, aí eu mantenho o sinal do meio, que é negativo. Agora o -5 vai multiplicar o mais 4. Tá vendo? Então, aqui no meio é negativo. Aqui no meio vai continuar negativo. O que eu tenho? O -5 multiplicando o -2 e o -5 multiplicando o mais 4. E no meio é o mesmo sinal que era antes. Show? Agora eu resolvo cada coisa individualmente. Quanto é -5 vezes -2? Menos com menos é mais, e 5 vezes 2, 10. Então vai dar mais 10. Agora resolvendo isso aqui, quanto é -5 vezes mais 4? Menos com mais é menos, e 5 vezes 4, 20. Então vai dar -20. Agora aqui eu tenho uma subtração entre dois números. Como é que eu resolvo isso? Eu conservo o mais 10 e tiro como daqui o oposto do -20, que é o mais 20. Então, quando eu for tirar o -20 do parênteses, ele vai sair com o sinal invertido. Ele vai sair mais 20. Por quê? Porque aqui na frente eu tenho o sinal de menos. O menos inverte o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, se é menos, -20, vai sair do parênteses mais 20. Aí 10 mais 20 vai dar 30. Fechou? Beleza? Ele fala que se você tiver que multiplicar um número, tá? 4, sei lá, 4 vezes 312. Eu não vou pensar, pode ser menos 4 também, vezes 312, ou 4 vezes 312. Você pode pensar no 312, né? Como uma soma aqui de, né? Com parcelas, né? De soma, ó. 312 é 300 mais 10 mais 2. E aí você, para resolver 4 vezes 312, você aplica a distributiva, né? 4 vezes 300 vai dar 1.200. 4 vezes 10 vai dar 40. E 4 vezes 2 vai dar 8. Aí você junta essas coisas aqui. Como é negativo, o resultado vai dar negativo, né? Menos 1.248. Então ele está dizendo que você não precisa montar a continha para resolver 4 vezes 312. Na sua cabeça, você pode pensar que é 4 vezes 300 mais 10 mais 2, tá? Beleza? Algumas vezes eu já mostrei, eu acho que isso aqui para vocês na aula, tá bom? Se eu não mostrei, eu vou começar a fazer mais vezes isso, tá? Tem muita gente que prefere montar a continha e multiplicar. Pode fazer, né? É que isso aqui é um treino mental, tá? Você tem que treinar isso mentalmente, tá bom? Não é para escrever, tá? Então, a partir do momento que você começa a treinar esse estilo de cálculo, vai começar a ficar mais simples do que escrever, né? O que é 4 vezes 300? 4 vezes 300 vezes 10 vezes 2. Tá? Então, fechou. Tá? Então, esses aqui todos eu vou querer que vocês façam. E a divisão, a mesma coisa, tá? Então, a regra para adição e subtração são aquelas que a gente falou. Então, não tem jogo de sinal na soma e subtração, né? Na adição e subtração não tem jogo de sinal. Quando que vai ter jogo de sinal? Na multiplicação e na divisão. Então, a divisão também tem um jogo de sinal, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, 20 dividido por 5. É como se eu tivesse R$ 20 e dividisse ele em 5 partes. Então, eu vou ter 5 partes de R$ 4. E é importante a gente pensar assim, ó, né? 20 dividido por 5 é igual a 4, porque 4 vezes 5 vai dar 20, tá?
Quando eu divido 20 por 5, eu tenho que pensar que número que multiplicado por 5 dá o cara que eu estou dividindo. É o 4, né? 4 vezes 5 dá 20, tá bom? Então, é assim que a gente resolve a divisão, tá? 7,2 dividido por 2,4. É a mesma coisa que 72 dividido por 24. E 72 é o triplo de 24, né? Tá bom? Então, 7,2 dividido por 2,4 é igual a 3, porque 3 vezes 2,4 vai dar 7,2. 3 vezes 2,4 dá o 7,2. A ideia também pode ser usada para divisão de número inteiro, né? Então, ó, 30 dividido por 6, né? Mais com mais é mais, e 30 dividido por 6 vezes 5, porque 5 vezes 6 vai dar 30. 30 dividido por menos 6, mais com menos é menos, e 30 dividido por 6 é 5. Então, estou fazendo jogo de sinal, tá? Mais com menos é menos, e 30 dividido por 6 é 5. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 6 é que vai dar mais 30, ó. Ele explica isso aqui, né? 30 dividido por menos 6. Qual que é o número que multiplicado por menos 6 dá 30? É o menos 5. Então, por isso que 30 dividido por menos 6 dá menos 5. Mas, de maneira automática, você pode fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. 30 dividido por 6, 5. Né? Faz a divisão com os positivos, né? Faz o jogo de sinal e divide. Menos com mais, menos. 30 dividido por 6, 5. Então, ó, em uma divisão, se o dividendo e o divisor tiverem mesmo sinal, o quociente é um número positivo. Menos com menos é mais, 60 dividido por 10 é 6. Mais com mais é mais, 32 dividido por 8 é 4. Se tiver sinal contrário, aí o resultado é negativo. Menos com mais é menos, 100 dividido por 20 é 5. Né? Porque 5, menos 5 vezes 20 dá menos 100. Mais com menos é menos, e 20 dividido por 10 dá 2. Tá? Então, é assim que a gente vai fazer a nossa divisão. E ele fala, ó, a gente nunca pode dividir por zero, né? Como é que eu vou dividir R$ 80 com nenhuma pessoa, né? É essa que é a questão da divisão por zero. Como é que eu vou dividir com ninguém? Não tem como fazer a divisão, tá? Então, nunca dá para dividir por zero. Agora, zero dividido por alguma coisa vai ser sempre zero, né? Então, olha a diferença da situação. Eu tenho R$ 80 para dividir com ninguém. Tem como dividir? Não. Por quê? Porque não dá para dividir por zero. Agora, vamos pensar que eu não tenho nada para dividir com 10 pessoas. Então, cada uma das 10 pessoas vai ficar com quanto? Com nada mesmo. Se eu não tenho nada para dividir, né? Ninguém vai ficar com nada. Né? Então, cada um vai ficar com nada, vamos dizer assim, né? Então, a resposta seria zero. Zero dividido por qualquer coisa é sempre zero. Agora, eu não consigo dividir por zero, tá? Beleza, galera? Então, essa era a aula de hoje. Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem. Façam numa folha sulfite e me entreguem, tá? No máximo até sábado. Sábado vai ser o dia que a gente vai tirar dúvidas com relação a esse conteúdo, tá bom? Vou mandar os exercícios para vocês fazerem, tá? Valeu!